Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar comprando o nosso carro, né? Vai na concessionária, só que essa concessionária que a gente vai é a concessionária da consciência, né? Considerando que um veículo ele é uma arma, ele espacialmente ele afeta muito a, a sociedade, até o próprio dono ele é bastante afetado e de certa forma o dono ele nem sabe o quanto um carro afeta ele. Cria uma certa subversão de si mesmo e começa a praticar um personagem condutor. E aí nesse sistema de condução de, de, de forma motivadora, ele vai se conhecendo como protagonista desse cargo, né? De certa forma, é tudo muito parecido, né? Não muda muita coisa os condutores, né? À toa que se chamam motoristas, condutores. Eles já são bem conhecidos pelos laboratórios de consciência, né? Sobre a investigação é, desse, desse agente. É, o, é muito finito os verbos e as adequações verbais em uma oração que despede harmonia para estar em condução, trânsito, né? Bom, mas entendendo ou não entendendo, graça ou sem graça, dependendo do observador, no sentido físico, adquirir um veículo hoje em dia se tornou algo muito peculiar das pessoas, porque houve uma facilitação demasiada, sem muito pensamento sobre essa condição humana, né? Não tem muitas regras para que uma pessoa possa ou não ter um veículo, uma arma. Por mais que essa palavra pareça suja por um argumento que busca focar para essa possibilidade, né? O veículo ele é muito perigoso. Então a gente pode sim utilizar essa palavra sem demanda, porque por mais que é, seja necessário carteira para dirigir, né? Da qual os portadores dessa carteira possuem e necessitam, né, de passar por vários testes de educação e exame, né? Ah, ser humano é uma raça que muito se tem a previsão. Só que quando acontece uma coisa imprevista, isso pode gerar acidentes fatais. Olha a arma aí. Porque por mais que o ser humano trabalhe já há milhares de anos trabalhando esse processo de previsão de si mesmo, dos acontecimentos, isso se chama saber, educação, sabedoria, trabalhos científicos. Mais que ele faça isso há milhares de anos, ele ainda tem potencial de previsto, principalmente nessa armação de trânsito, né? Onde as fábricas, a nossa cultura
o sistema governamental não coopera com o juízo das pessoas. Ele até mesmo pensa que coopera, colocando os transportes públicos. Mas transporte público sem qualidade, sem potencial de competir com a autoestima de ter um veículo, ser dono de um veículo e de todas as propagandas mencionadas nessa autoridade, né? Entre aspas, as pessoas, de certa forma, pensam em não pensam em dizer que preferem transporte público. Só em necessidades de filtrar suas condições financeiras sobre esse estilo de afirmação em dados instantes de revelação dessas informações no universo. Bom, então o que acontece? Se tem muitos condutores que não têm consciência, né? Se algum dia, né, adquirirmos um veículo ou conversarmos com alguém que possui um veículo, que é uma coisa muito fácil, né? Muito fácil mesmo, e não deveria ser, mas precisamos de tomar um pouco do desimpulso que essas pessoas, esses personagens, esses motoristas possuem. E esses impulsos estão vestidos a partir de sistemas, né? Onde o qual atribui encargo de operação um vestido para esses condutores, motoristas, né? Então, na aula, no vídeo anterior, a gente aprendeu sobre o chassi, né? E a gente viu na lógica que o chassi ele é bem parecido com o que a gente chama de osso, né? É a estrutura do carro. O osso é a estrutura do corpo humano. E, de certa forma, todas as coisas em composição precisam de uma estrutura para suportar a composição, o agregado, né? E cada composição que se agrega, ela precisa de um chassi, de uma matéria diferente para poder conseguir suportar uma matéria e uma antimatéria, né? Então, se o chassi ele precisa de ser uma liga forte, porque ele suporta muito peso, mas não é só uma liga forte, ele precisa de distribuir esse peso elegantemente, ou seja, de forma similar para todas as partes desse eixo, dessa sustentação. Então ele precisa de um equilíbrio de divisão, né? Então, geralmente, cada necessidade de componente em um sistema, em um arranjo, ele vai pedir dessa relação uma coisa, né? O osso ele pede dos componentes peles que não vão fazer com que haja um atrito muito forte com o osso. Então, um exemplo é a fáscia muscular. A fáscia muscular ela é uma microcamada, né? Uma camada é uma fáscia, uma camada que reveste o músculo para que ele não se atrite com o osso, né? Ou consigo mesmo.
processos de contração muscular. Bom, dito isso, né, quando as pessoas elas compram um carro, muitas das vezes elas têm condição financeira para comprar um carro, né? Ou elas estão trabalhando e estão arrecadando a condição e podem pagar pelo carro parceladamente. Existem esses fundamentos, né? Chamam facilitações por relacionamentos comerciais, né? E existe um facilitador dessa relação, que são os bancos. Aí as pessoas, muitas das vezes, elas compram um carro por impulso, porque o carro ele vai servir como uma melhoria de vida para conduzir-se até o serviço. Uma vez que o serviço é longe, isso e aquilo. Então entre vários fatores na matemática, a pessoa às vezes ela esquece que o carro tem a sua manutenção, o carro ele tem um monte de exigências, né? Principalmente quando o cara ele é motorista de primeiro ano, né? Ele é o primeiro ano que ele vai ter um carro, vai ter essa experiência. Então ele se esquece e aí ele abre essa conta, né? Só que a vida dele está em jogo. E não só a vida, mas todos os entrelaços da vida dele. Porque, de certa forma, se acontece um problema com o carro, acontece um problema com o condutor. Porque o condutor, o dono do carro, ele não consegue separar as coisas, principalmente no primeiro ano. Ele nunca consegue, ele só diminui a aparência dessa relação, né? Então, no primeira viagem, se acontece, no primeiro ano que o cara é dono de um veículo, se acontece um problema com o veículo, acontece um problema de fato e visível com esse cara. Só que com o passar dos anos, né, por exemplo, depois de 10 anos que o cara tem um carro e acontece um problema com o carro, da mesma forma vai acontecer um problema com o dono. Só que o dono não vê, porque ele meio que se engana. Ele fala assim: não, tá tudo bem, não tem nada comigo, não. Só que tem, nunca não tem. Porque existe uma ligação aí. E essa ligação ela é uma ligação tecnológica de tendência de desportar a função de dizer que o carro é dele. Assumir, né, essa responsabilidade, ela cria um estímulo orgânico, né? E muitos não acreditam nessa história. Não acreditam no reflexo dessa ordem, né? Uma vez que você diz ser dono de algo, você é tomador de algo. Por isso, para você se libertar da dor, você precisa abandonar tudo que você tem, porque você pensa que tem. Na verdade, você não tem nada. Nem a sua vida é sua. De certa forma lógica de refletir sobre essa afirmação. Ok? Bom, embora a gente tenha dialogado até então um pouco filosófico, um pouco
agressivo sobre algumas notações que a gente tem visto com o passar dos anos, que é o aumento de carros no mundo. Hoje em dia, se você vai sair a pé, se prepara com a enxurrada de carro e de poluição sonora, visual e até aérea, né? Então se prepare, né? A praga tá aí. Quem quiser, quem tiver sensibilidade que veja, né? Bom, é, e bom, para pagar o carro hoje que a gente está comprando, né? Com atenção, com concentração para esse núcleo de consciência, a gente vai aprender sobre algo importante que vem nesse carro quando a gente compra novo e de que é essencial para nos auxiliar quando esse carro ocorre determinado problema. Porque se ocorre um problema no carro, esse problema também ocorre no dono. Se a gente vai comprar um carro e não quer ser problemático, a gente tem que tentar, pelo menos, aprender o caminho do conserto para depois, sobre experiência e prática, a gente atender a esse conserto e conseguir consertar a gente. Ou conversar com alguém que seja capaz disso, né? Então, bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre esse camarada aqui, ó, o macaco. Bom, por incrível que pareça, o ser humano ele tenta ser é, ele tenta ser ocultor, né? E por que ele tenta ocultar as coisas? Porque ele pratica a seminação da semelhança. E ele faz o diferencial entre uma pessoa e outra. Que por mais que elas sejam muito parecidas, ó, ou seja, existe muita aparência aqui, ó, muito aparecimento. As duas aqui se parecem demais. Ele busca marcar as as desaparências, né? Ou seja, as diferenças. E ele ganha graça com isso. O que é ganhar graça com isso? Ou seja, ele ganha o gosto, ele ganha o saber das diferenças, né? Então ele eleva as diferenças das pessoas a marcas. E aí essa elevação de diferença das pessoas a marcas, ele pega um algarismo e desconcentra ele em um bloco de sabedoria, né? Elevado a x. E aí ele encaixota esse cara aqui, ó. Agora a gente tem um camarada encaixotado. Ok? Condutor de marca X. Bom, então a gente faz a ocultação, né? Olha só, para gerar uma certa cultura entre familiares, ou seja, entre os aparentes. Então,
esses aparentes conseguem se entender melhor, né? Então fica mais fácil de casar as pessoas, porque a gente conhece as aparentes. Você mesmo, por mais que você seja atraído por várias mulheres ou vários homens, não sei quem é você que está assistindo, você tem marcas aparentes que te fazem atrair pelas pessoas e dizerem com mais afirmação de que com elas você casaria. Ou com outras você só teria uma relação e ponto. Né? Você só conheceria, faria um experimento e ponto. Existe essa realidade em nós, esse julgamento. Só que a gente opera no lado da simpatia para ocultar as coisas que são podem doer para as pessoas. São respostas diretas, né? Então, para não ser muito direto, às vezes a gente faz uma certa ocultação para não agredir, né? Bom, e um carro ele pesa bastante. Né? O macaco ele é um animal. Ele é um animal na natureza. Né? Animal. Nós todos somos animais. Mas por que o ser ele tomou esse animal para utilizar seu nome para esse particípio, né? É uma questão. Por que se chama macaco a ferramenta utilizada? Será porque antigamente, quando precisava de fazer um concerto fácil e não tinha um macaco, as pessoas precisavam se posicionar como um macaco para poder levantar um carro? Né? Aquela posição do macaco, uga uga, né? Será que é por isso? Não se sabe, né? Não se sabe. Será que é porque a pessoa desenvolve peitoral aqui? O que será? Fica aí a curiosidade, né? Macaco. O macaco é uma ferramenta que ajuda o condutor a realizar reparos. Olha só, eu fiz a pesquisa aqui e encontrei, ó. Na compra do veículo novo, o macaco vem incluso? Sim, o macaco é o item obrigatório em todos os carros, de acordo com a legislação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Além do macaco, o kit obrigatório de um carro inclui também a chave de roda e o triângulo de sinalização. Normalmente o kit fica no porta-malas abaixo do step, sobre um tapete. Ao comprar um carro é importante verificar se os equipamentos de segurança estão em ordem. Outros fatores a consideração: nível de óleo e a periodicidade de troca, o estado do motor, transmissão, direção eletrônicos e a lataria, os pneus, o interior e a suspensão. Tá vendo? São muitas coisas. Então, ter um carro é um serviço a mais na nossa vida, né? É um trabalho a mais. E aí, olha só o macaco. Na verdade, vários modelos de macacos. Qual que é o mais adequado, né? Qual que é o melhor? Se o veículo ele vem com um macaco,
de certa forma, esse macaco ele predispõe que é o melhor macaco para ser usado, né? Predispõe-se, que nem sempre é. Bom, e que a gente já viu na lógica, né? Deduz que o macaco ele auxilia a colocar uma parte do veículo é, fora do chão. Então vamos interpretar aqui, ó. O veículo ele é basicamente assim, não é? Ele tem dois eixos. Aqui, ó. Dois eixos. Quando a gente levanta essa parte aqui, o que que acontece? Ela sobe para cá e ela fica sobre esses dois eixos aqui, ó. Então, ela levanta para cá e aí a gente tem uma certa altura para poder mexer nesse lado. A mesma coisa vai acontecer no lado de cá, se a gente colocar o macaco aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, se a gente colocar o macaco aqui, ó. Ele vai trazer esse eixo da frente para cá. Só que ele vai depender dos outros dois eixos para compartilhar a força que ele está fazendo. Então, o macaco ele levanta, só que ao mesmo tempo que ele levanta, ele precisa que o outro fique aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o que o macaco abre. Ó. Ele abre essa repartição aqui. O macaco faz isso. Ele deixa disponível essas guias. Então, isso dá para fazer alguns reparos, né? Você pode ver se tem alguma danificação, né, né, existe algum dano aqui, existe algum parafuso, né, dá para trocar óleo e dá para trocar os pneus também, né, no caso. Então, vamos entender aqui, ó. Um macaco é um dispositivo de elevação mecânico, hidráulico ou elétrico usado para aplicar grandes forças ou levar cargas pesadas. Um macaco mecânico emprega uma rosca de parafuso para levantar equipamentos pesados. O macaco hidráulico usa energia hidráulica. A forma mais comum é o macaco para carro. Macaco de chão ou macaco de garagem, que levanta veículos para que a manutenção possa ser realizada. Macacos geralmente são classificados para uma capacidade máxima de elevação, por exemplo, 1,5 toneladas ou 3 toneladas. Macacos industriais podem ser classificados para muitas toneladas de carga. Então, vamos ver aqui o funcionamento. O macaco hidráulico consiste em um pistão de grande diâmetro acionado pelo fluxo de líquido proveniente de um pistão pequeno diâmetro. Uma pequena força sobre o pistão pequeno irá gerar uma grande força do grande, mas os cursos serão inversamente proporcionais. Caso um líquido esteja dentro de um sistema fechado, ou seja, caso o líquido esteja totalmente isolado, é possível, aplicando uma força externa, aumentar a pressão total do líquido. Portanto, quando aumentamos a pressão de um ponto determinado, automaticamente estamos aumentando a pressão em todos os outros pontos desse líquido. Macacos hidráulicos utilizam o princípio de Pascal em seu funcionamento. De acordo com o princípio de Pascal, o aumento de pressão em um sistema é o mesmo em qualquer outro ponto desse sistema.
ou seja, a pressão exercida sobre um ponto do sistema, possui o mesmo valor em qualquer outra parte do sistema. Podemos ver em nosso cotidiano uma aplicação direta do princípio de Pascal. Ela é aplicada no sistema de macacos hidráulicos. Nesse tipo de sistema, podemos dizer que há comunicação entre dois cilindros cheios de fluido, óleo, composto por pistão que se movem em seu interior. Então aqui ele está falando sobre o macaco hidráulico e de certa forma tem essa questão aqui, ó. E aí tem o óleo aqui dentro. Óleo. Quando a gente aperta para isso subir, eu posso apertar aqui, ó. Aperto aqui e sobe cá, né? Por que isso acontece, né? Por causa que em qualquer local que você apertar, a pressão vai ocorrer pressão, né? É o princípio de Pascal. O aumento de pressão do sistema é o mesmo em qualquer outro ponto. Olha só. Princípio de Pascal. O aumento de pressão em um sistema é o mesmo em qualquer outro ponto desse sistema, ou seja, a pressão exercida sobre um ponto do sistema possui o mesmo valor em qualquer outra parte do sistema. Ver aqui, ó. Os tipos de macaco hidráulico. Dentre todos os modelos de macaco hidráulico, os mais conhecidos são o macaco hidráulico garrafa. O macaco garrafa consiste em um equipamento hidráulico utilizado na elevação de cargas. Os macacos garrafa possuem variadas capacidades, desde 1,5 até 100 toneladas, adaptando-se a diversas aplicações. Resistente e indispensável para levar mercadorias, o macaco hidráulico garrafa desempenha um papel fundamental nos setores de manutenção e reparos industriais, automobilísticos, industrial e entre outros segmentos. Esse aqui é o macaco de garrafa. Se você bate aqui, aumenta a pressão aqui e aqui sobe. Porque você faz uma pressão. De certa forma, aumenta o ar lá dentro. Macaco jacaré. O macaco hidráulico jacaré é ideal para auxiliar na troca do pneu ou fazer reparos em veículos. O macaco automotivo é resistente, fácil de acomodar na mala do carro e essencial para resolver situações com eficiência total. Motoristas prevenidos e responsáveis devem sempre circular com equipamento, que deve ser procedência confiável e capaz de erguer automóveis com facilidade, segurança e rapidez. Então, basicamente isso. Tem o macaco unha, usado para elevação de cargas muito próximas ao solo. Macaco mecânico são dispositivos usados para aplicar uma força de tração para movimentar cargas, reter. Tá. Então vamos focar nesse aqui, ó, macaco jacaré. Problema ali. Macaco jacaré. Esse macaco. Não, nem é esse não, mas. É, talvez seja.
ou macaco jacaré ou macaco hidráulico de garrafa. Vamos ver. Aqui, esse aqui é o macaco jacaré. Aqui, essa imagem é boa. Então, vamos ver aqui, ó. Como utilizar o macaco? Lógico mecânico. Como usar o macaco hidráulico? Veja passo a passo. Então, vamos aprender a utilizar o macaco. Como utilizar? É só pegar e utilizar? Ah, acho que não, né? Vamos ver aqui. Você sabe como usar um macaco hidráulico? Essa ferramenta é muito utilizada para levantar objetos pesados usando o princípio da pressão hidráulica. Ela é bastante importante para diversas áreas da mecânica, principalmente a indústria automotiva. Antes de explicar o que é o macaco hidráulico e como usá-lo, vale ressaltar que o bom funcionamento da ferramenta exige seguir as instruções do fabricante. Isso garante a proteção do objeto e a segurança de quem usa. Saiba mais sobre essa ferramenta com a loja. Beleza. O que é o macaco hidráulico? O macaco hidráulico consiste em um cilindro com um pistão e uma alavanca, um sistema hidráulico, que aplica força suficiente para levantar objetos pesados. Então a gente tem um cilindro. O que é um cilindro? Cilindro é uma coisa assim, né? Cilindro com um pistão e uma alavanca. Cilindro, porque o pistão é isso daqui, e uma alavanca. Uma alavanca, né? Temos isso. Funciona. Não, peraí. Ó, é um cilindro com pistão e uma alavanca ou um sistema hidráulico que aplica força suficiente para levantar objetos pesados. O funcionamento dele se baseia na lei de Pascal, que diz que a pressão aplicada em um fluido confinado é direcionado igualmente em todas as direções. Por isso, macaco hidráulico usa um fluido, óleo, por exemplo, dentro do cilindro. Quando a alavanca, então, tem um cilindro cheio de óleo, né? Óleo. Quando a alavanca é acionada ou o sistema hidráulico recebe a pressão, o pistão de cilindro é forçado para cima. Então, você tem a alavanca aqui, ó, e um pistão aqui, ó, instalado aqui, ó. Então, quando você bate na alavanca aqui, ó, você meio que manda a pressão para baixo, vai mandando, e essa pressão para baixo vai empurrando o cilindro para cima.
E a alavanca, ela para na onde que você, né? Você dá uma alavancada, vem pra cá, né? Dá uma alavancada pra cá. Ou seja, você pressiona o fluido. Quando a alavanca é acionada ou o sistema hidráulico recebe a pressão, o pistão de cilindro é forçado para cima, o que aumentará a pressão sobre o fluido, alcançando a força necessária para levantar objetos em questão. Como dissemos, a ferramenta é bastante utilizada, principalmente na indústria automotiva. Ela serve para levantar carros para a realização de reparos e a troca de pneus. Além disso, o macaco hidráulico aparece na construção civil, levantando estruturas pesadas. Então, é utilizado para reparos e troca de pneu. Passo a passo para usar macaco hidráulico. Então, se você for comprar um carro usado, é bom que você faça reparos no carro. Esses reparos incluem a necessidade de você utilizar um macaco. Passo a passo para usar o macaco hidráulico. Vou pegar os passos. Quer saber como usar o macaco hidráulico? Né? Sim, escolha a superfície. Superfície. O primeiro passo para aprender como usar o macaco hidráulico é escolher uma superfície plana e estável. É importante que a ferramenta esteja em uma área segura, com solo firme para suportar o peso devidamente. Então, escolha de superfície, que é um local plano e estável, né? Estável para realizar essa operação. 2. Localize o ponto de apoio. Aqui é uma coisa importante. A segunda etapa é localizar o ponto de apoio, ou seja, onde você precisará posicionar o macaco hidráulico. Então, aonde posicionaremos o macaco? Aonde a gente quer ver, né? É, qual pneu que precisa de reparo? Essa informação está no manual do proprietário do veículo. Normalmente, o ponto de apoio costuma ser próximo à roda. Então, está no manual. Normalmente se localiza próximo à roda. Em uma área chamada de ponto de elevação, porém há casos em que o apoio fica em outra região. Vou pegar aqui um exemplo, né?
que é... Tem um local assim que possibilita que você enganche o macaco sem que ocorra nenhuma avaria no veículo. Então é esse que é o ponto de apoio. É o local que você vai conseguir realizar a utilização dessa ferramenta sem que cause nenhum dano, né, no veículo. Terceiro, posicione o macaco. Agora é hora de posicionar o macaco para o carro. Primeiro, coloque o macaco hidráulico próximo ao ponto de apoio do veículo, certificando-se de que a superfície plana da ferramenta esteja em contato com o solo. Depois, alinhe corretamente o macaco com o ponto de apoio. Então, posicionar o macaco é a gente pegar, ó, porque aqui é o carro, né? E aí a gente coloca o macaco aqui, né? Porque aqui é o ponto de apoio. E aí a gente vai colocar o macaco aqui, alavanca e já vai meio que ali, ó, a imagem esteja em contato com o solo, depois alinhe corretamente o macaco com o ponto de apoio. Você alinhou, aqui, ó, se alinhar para tirar o carro do chão. Ali, ó, a imagem. 4. Bombeie o macaco hidráulico. Bombeie o macaco. O bombeamento do macaco hidráulico aumentará a pressão levantando o objeto lentamente. Contudo, para isso é preciso localizar a alavanca de bombeamento ou sistema de acionamento hidráulico. Em seguida, é só bombear até alcançar a altura desejada. Ah, 5. Verifique a estabilidade. Com o veículo elevado, cheque a estabilidade antes de iniciar qualquer procedimento. Verificar a estabilidade. Então, antes da gente tirar a roda, ir para debaixo do veículo, a gente tem que checar a estabilidade. Muito importante. Antes de iniciar qualquer procedimento nele. Para essa etapa, é recomendável utilizar suportes adicionais, como cavaletes, por exemplo, para garantir que o carro ficará seguro durante toda a realização do procedimento. Olha só. Além de colocar o carro sobre o macaco, é bom colocar cavaletes. Olha só. Tá vendo? Isso aqui pode ajudar na segurança do veículo em suspensão, né? Esses cavaletes aqui, ó. Então sempre tenha cavaletes ou construa um cavalete. Não trabalha sem esse dispositivo, não. Isso aqui é coisa importante porque com certeza muitas pessoas foram danificadas por falta de cavaletes.
por utilizarem só o macaco. Instruções após o uso. Assim que concluir o procedimento, abaixe lentamente o veículo, liberando a pressão do macaco. Durante este processo, tome cuidado para não posicionar nenhuma parte do seu corpo debaixo da ferramenta. Então, esse aqui é... Uhum. Liberar lentamente o macaco após o uso, com o cuidado de não posicionar nenhuma parte do corpo debaixo da ferramenta. Aqui tem os tipos de macaco, ó, macaco hidráulico de garrafa, de piso, de tesoura, transmissão, de longo alcance e de empilhadeira. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Macaco hidráulico de garrafa. Mais ou menos assim. Esse é o macaco hidráulico de garrafa. O hidráulico de piso. Ó, o macaco hidráulico de garrafa é um dos principais tipos de macaco para carro. Tem um formato semelhante a de uma garrafa e consegue suportar cargas pesadas. Então, esse aqui é um dos principais utilizados nos carros atualmente. Agora esse de piso, né? O que é esse? Piso. Também chamado de macaco de chão, é o maior e mais robusto e ideal para levantar carros ou até caminhões. De piso. Será que esse aqui é o de piso? Que seja esse. O famoso jacaré. Macaco hidráulico de tesoura. Ah, esse daqui. Esse daqui é o de tesouro. Vamos ver aqui, ó. Utiliza um mecanismo de tesouro para levantar os objetos. Tem um tamanho menor e mais compacto. E é utilizado em operações de manutenção industrial ou residencial. Então não é basicamente utilizado para carro. Geralmente é para operações residenciais mesmo. Seu de transmissão é projetado para levantar e posicionar transmissões de veículo. O que são transmissões de veículo? Transmissão. Aí, né?
Deve ser a parte aqui, ó. Parte de trás. Isso. Macaco hidráulico de longo alcance. Esse é o tipo de jacaré. Pode ser usado em espaços confinados e serve para levantar objetos de difícil acesso. Macaco hidráulico empilhadeira. Todos tem semelhanças. Também chamado de macaco de garfo, é montado em uma empilhadeira e usado para levantar cargas pesadas ou ajustar a altura de carga em prateleiras e estantes. Aí aqui tem alguns macacos. Caro, né? Quer dizer, sei o valor de Bom, então é isso, né? Macaco, ele tem essa função, ele é uma mãozinha, é um auxiliar para as pessoas que eventualmente passam por problemas com o veículo, né? Acontece e aí a pessoa ela vai precisar de usar o macaco, né? Mas não deve ser muito difícil. E a dica é você treinar, né? Você treinar esse tipo de operação, porque isso já te deixa mais confiante e, e faz com que você consiga desenvolver essa relação mecânica para quando você precisar, isso não te gerar uma carga de difícil desempenho, né? Porque você já vai ter lidado com essa ação, esse, esse conjunto de verbos a ser operado, né? Então esse é o conselho e é isso, né? Saiba disso antes de comprar veículos para que você não se assuste com esses eventos, esse processo de trabalho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo onde a gente vai comprar mais uma parte dessa relação. Um abraço para vocês e fui!